Graça e paz, mulher curada. Essa mensagem, ela é a sexta da sessão de curadas. Na última sessão, nós vimos sobre uma vez tomando posse da cura e sendo curada, ainda existem investidas do inimigo para roubar a nossa cura. Então, depois de curada, a doença, ela tenta reaparecer com seus sintomas para gerar dúvida e nos fazer nos opormos à fé. Porque sem fé, nós não estaremos firmes na posse da cura. Então, vimos que basta permanecermos firmes, fazendo a nossa confissão de fé, anulando assim as ações dele, repreendendo, dando ordens no reino do Espírito. Então, hoje nós vamos estudar sobre o sexto passo para permanecermos firmes nessa confissão de fé, que é exercer a autoridade para essa cura. A autoridade que nos foi dada por Jesus. A palavra do Senhor diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, e na terra, os homens, e debaixo da terra, que são os demônios. Então, todos os seres, em todos os três mundos, eles têm de se ajoelhar diante do nome do Todo-Poderoso, do Todo-Vitorioso, que é Jesus. E Jesus disse que no seu nome nós poderíamos fazer as obras que ele fazia. João 14,12 diz que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Como é grande o poder disponível quando nós cremos nisso e agimos com essa autoridade. Paulo diz em 2 Coríntios 5,20 que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele não duvida da fidelidade do país que ele representa, em dar apoio à sua palavra. Ele sabe que vai ser feito. O próprio título do seu ofício dá a entender isso. Então, espera-se que o representamos, que a gente represente Cristo, conforme Coríntios 5,20. E Deus, o Pai, nunca falha em cumprir as palavras de Jesus Cristo. Se eu tenho que desempenhar o papel de Jesus, então eu espero que o Pai, ele me trate como seu filho primogênito, junto com Jesus. Segundo Gálatas, capítulo 4, ele tomou por filho e ele me constituiu filho. Então, ele me fez mesmo co-herdeiro com Cristo. Veja só que quando a gente fala sobre essa posição como seu poder, autoridade, nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus, ele disse que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Está em João 5, 19 e 30. Ele também diz em João 15,5 que sem mim nada podeis fazer. O pai, ele é maior que seu filho primogênito, está em Romanos 8, 29. E o filho primogênito, ele é maior do que seus irmãos, está em Romanos 8, 29 e em Hebreus 2, 7. Bom, assim Paulo diz, Deus é a cabeça de Cristo, está em 1 Coríntios 11, 3. Mas isso não é contra o fato de que, mesmo como Jesus, nosso irmão mais velho, ele é representante visível do Pai aqui na terra. E ele estava no céu, assim ele espera que sejamos aqui na terra os representantes visíveis de nosso irmão mais velho que voltou para os céus. João 3,13. Se duas pessoas elas fossem co-herdeiras de 100 mil reais, não receberiam cada uma 50 mil reais, mas as duas juntas elas seriam herdeiras de 100 mil reais, dos mesmos 100 mil reais. Então isso é coerência. Paulo diz, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, 7. Em Romanos, ele esclarece isso ainda mais, de maneira mais penetrante. Ele fala que, e se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está em Romanos 8, 17. Não é de admirar que Jesus, ele queria fazer clara essa verdade aos discípulos, cujos ouvidos se fizeram tardios, quando ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai, conforme João 14, 12. Nos tornamos co-herdeiros do mesmo poder que Jesus possuía. Nós recebemos a adoção de filhos. Nós somos herdeiros de Deus, como Jesus era herdeiro de Deus. Então, é por intermédio dele que temos esse privilégio maravilhoso. É pela fé que reclamamos essa herança maravilhosa, mas é nossa para reclamarmos. É nossa por direito, direito legal. Então, cada um de nós deve tomar para si
o seu lugar como filho de Deus, como um herdeiro de Deus, e com isso exercer um poder igual com Cristo, né? Conforme João 14:12. Eu costumo, quando eu oro por cura, quando eu expulso alguma enfermidade ou algum espírito de enfermidade, eu sempre falo, você não tem direito sobre esse corpo, você não tem direito legal. Então nós devemos avançar para o nosso lugar, agindo como representantes de Jesus, trazendo ao mundo as bênçãos prometidas pelo Pai Celestial. Bom, se fala muito e se prega muito sobre o que a igreja necessita, sobre o que a igreja deve ter, o que a igreja antes possuía, o que ela não pode fazer. Fala sobre seus fracassos, derrotas, faltas, mas tem sido pouco falado sobre o que o crente pode fazer, do poder que ele realmente tem e dos segredos da fé que a faz ser vencedora, que nos faz vencedoras. Há muita ênfase dada ao ministério do pregador, que pode expor todos os fracassos, fraquezas, incapacidades, a falta de cada um, mas não revela a eles um remédio para essa situação. Então é inútil diagnosticar o caso se não prescrever um remédio. Isso nos faz lembrar de quando ele começou a ir para o fundo e estou lembrando de Pedro, que quando ele começou a ir para o fundo e ele tirou os olhos do Senhor. Mas antes de nós falarmos para o seu fracasso, nós vamos parabenizá-lo pela proeza de andar por sobre as águas. Ele foi o único discípulo que fez isso. Aleluia! Então, mulher, você pode fazer tudo que Deus ou o seu filho diz que você pode. Você é tudo que a Bíblia diz que você é. Você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. E você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. E ponto final. Jesus, ele disse, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então isso mesmo acontecerá quando você ou eu impor as mãos sobre os enfermos, confiando em Deus cumprir a sua palavra. Então se Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, e se nos deu poder e autoridade sobre todos os demônios, como o texto diz que ele fez, então isso deve significar que quando mandamos um demônio sair de um endemoniado, o demônio tem de nos obedecer. Se cremos e contarmos com Deus cumprir a sua palavra. Então, se a gente expulsa um espírito de enfermidade, ele vai ter que sair. Ainda que você não veja, mas nós temos que lembrar que não é com nossos sentidos. Se Jesus, ele queria dizer uma coisa, ele queria dizer o que ele disse. Se a palavra de Deus significa uma coisa, significa justamente o que diz. Então, Deus fará o que ele diz que fará. E nós podemos fazer o que Deus diz que podemos fazer. E o nosso papel é apenas confiar. Aleluia! Que você possa repetir isso, eu posso. E você nunca diga eu não posso. Paulo, ele confessa em Filipenses 4:13 que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, em Jesus Cristo. Paulo, ele nunca falou do que ele não podia fazer, mas ele falava do que podia. Então, se acostume, que vire um hábito, a crer que você pode fazer tudo que Deus diz que você pode. Creia que você é tudo que Deus diz que você é. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Romanos 8:37. Somos vencedoras, somos triunfantes, nós somos super crentes, super mulheres, nós somos triunfantes quando nós cremos na palavra de Deus, conforme 2 Coríntios 2:14. Se Deus era com Moisés, ele será conosco. Quando prometeu ser com Josué, mesmo como foi com Moisés, em Josué 1:5, ele queria dizer que seria conosco da mesma maneira que ele foi com Moisés. Aleluia! Veja que Moisés, Daniel, Davi, Elias, Pedro e Paulo, eles eram do mesmo material que a gente. Eles eram pessoas simples. Eles eram como eu, como você. Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago diz no capítulo 5. Aleluia. Alguns grandes avivalistas que nós já ouvimos falar, ou que se tornaram referências para alguns de nós, e outras pessoas também, eles eram gente comum, mesmo com a gente. A única diferença é que eles se rendiam por inteiro a Deus e eles criam na sua palavra e assim eles cresciam em fé. E então eles concretizavam a vontade de Deus. Deus, ele tem usado sempre os homens e as mulheres que se submeteram em tudo a ele. E ele te usará até a altura
da sua consagração a Ele. Deus quer nos despertar para o fato de que temos de encarar o mundo e a servir segundo a sua necessidade hoje, como Pedro fez no seu tempo. Hoje é nosso dia de servir. Arregaça suas mangas, mulher. Saia você mesma do cativeiro. Livre-se das amarras do diabo. Seja curada para curar. Liberte os cativos. Abra os olhos aos cegos e os ouvidos dos surdos. Quebra você mesmo as algemas da doença. O mundo, ele conta com seu socorro. Você tem esse poder no teu vaso. Foi dado a você. Desempenha hoje. Inicia hoje. Põe em atividade hoje. Seja representante usando o nome de Jesus hoje, no lugar dele. Ele te delegou essa autoridade. Ele te deu uma procuração para você agir em nome dele. Então, tudo você pode, em nome de Jesus, tudo que você pedir, em nome de Jesus, será concedido a você. Amém. Aleluia. Graça e paz, mulher curada. Essa mensagem, ela é a sexta da sessão de